estamos de volta com o Redação Novo Tempo. E olha só, o número de idosos no mercado de trabalho formal cresceu em 30% nos últimos 5 anos, de acordo com os dados da Relação Anual de Informações Sociais. A faixa etária correspondente ao relatório é de pessoas entre 50 e 64 anos. Antes de começar o nosso debate sobre esse assunto, nós vamos ouvir o que o economista William Retamiro tem a dizer a respeito dos impactos e reflexos desses dados no desenvolvimento do país. A aposentadoria é um dos fatores que pode provocar o retorno dos idosos ao mercado de trabalho, né? Da baixa aposentadoria e também a inflação no período que teve um crescimento maior. Em 2015 chegou a quase 10%, em 2016 chegou a quase 7% e agora em 2017 que está tendo uma baixa. Então isso corroeu o poder de compra, né, do poder, né, de que se tinha na aposentadoria, e também há situações nas quais a baixa atividade econômica faz com que poucos jovens adentrem e consigam seu espaço no mercado de trabalho, muitas vezes decorrente da falta de experiência profissional. E com isso, os idosos que já têm uma experiência profissional já há algum tempo e também já têm uma outra percepção acerca do mercado de trabalho, acabam aceitando melhor essa situação. Porém, ainda não é um fator para que impeça tanto que os jovens entrem. Nós estamos vendo na situação da juventude um problema de percepção de uma nova cultura empreendedora. As empresas estão se modernizando, estão investindo mais em tecnologia e, por vezes, a tecnologia ela causa um certo desemprego. E essa situação faz com que muitos jovens se vejam na condição ou até mesmo na necessidade, né, de aumentar a sua atividade autônoma, mas ainda sem uma percepção do mercado de trabalho. Então, essa é a questão dos jovens perpassa mais por uma situação de mudança do comportamento do perfil do trabalho no mundo e no Brasil, né, do que de fato uma situação dos idosos ocuparem um espaço, porque muitos idosos trabalham mais em atividades do comércio e coisas do tipo. O idoso no Brasil, a grande maioria dos idosos, lamentavelmente depende basicamente de sua aposentadoria. Na Europa, há políticas públicas de seguridade social que garantem muitas vezes aos idosos as condições de saúde, né, de tranquilidade e de usufruto da vida depois de um longo tempo de trabalho e de contribuição. No Brasil, nós temos uma situação na qual boa parte dos idosos são colocados como arrimos de família, ou seja, aqueles que são responsáveis pela proteção de subsistência da família. Tanto que quando se analisa as questões de empréstimo consignado, os idosos são os que mais fazem essa tomada de empréstimo, porque justamente é para poder suprir as necessidades da família, dos seus filhos, netos e tudo mais, tendo em vista que esses estão dentro da categoria jovem, né, de mercado, a qual está sofrendo com a situação do desemprego. Então o idoso ele tem, pela sua experiência de vida, melhor condição de gerir muitas vezes as suas questões financeiras, mas nem sempre é possível decorrente do alto custo de vida que se tem principalmente nessa faixa etária, decorrente com acesso à medicação, tratamentos para a saúde e tudo mais. Mas a situação principalmente de ser, muitas vezes, o arrimo de família não possibilita com que os idosos eles possam ter uma garantia de qualidade de vida no tocante ao usufruto, né, de sua aposentadoria. Muito bem, essa aí foi a opinião e as considerações de William Retamiro, o economista, está sempre aqui presente, inclusive no Jornal do Novo Tempo, né? Quase toda semana aí o William está participando, né, o Hélio Moura? Sim. E uma coisa interessante, Leite, é que essa volta dos aposentados ao mercado de trabalho agrada demais a Previdência Social, né? Porque já estão aposentados, como contratados com carteira assinada, eles continuam contribuindo, mas não vão receber mais por isso. Então, é um pagamento duplo que por isso que a Previdência gosta recebe, tanto. Que sejam bem-vindos. Bom, e aqui no estúdio, Redação recebe Eduardo Lopes, ele é diretor de Recursos Humanos de uma indústria farmacêutica multinacional e também professor universitário. Eduardo, obrigado por receber o nosso convite, aceitar o nosso convite para estar aqui no Redação Novo Tempo. Obrigado a vocês, Leite. É um prazer estar aqui com vocês para discutir um pouquinho desse assunto tão pertinente. Legal. Olha só, a gente começou discutindo o tema aqui junto com o William, né? Tem as considerações do William, que é um economista. Agora a gente tem o Eduardo, que é da área de recursos humanos. Deixa eu te fazer uma pergunta de cara aqui e também para a gente poder discutir. Como é que as empresas veem esse trabalhador de
eu não sei se eu poderia chamar de idoso, porque a pesquisa aponta a partir de 50 anos, e idoso é considerado a partir aí de 65 anos, mais ou menos. Mas eu diria assim, de uma meia-idade para o momento idoso, ou até começando aí já na parte da terceira idade. Como é que a empresa vê esses trabalhadores, inclusive aumentando a quantidade deles dentro do mercado de trabalho nos últimos tempos? Olha, Leite, esse é um fenômeno interessante que tem acontecido e são vários fatores que contribuem para que isso ocorra. Além dos fatores que o William colocou, existem alguns como, por exemplo, as pessoas têm muito mais vigor hoje para trabalhar. Então, uma pessoa de 50 anos, como você bem disse, 55, 60, ele tem todo o vigor de continuar a sua vida laboral. Talvez uns anos atrás não teria essa mesma disposição física, é isso que você está dizendo. Exatamente. E aí existe um agravante. Nós não nos preparamos para a aposentadoria no Brasil. Não mesmo. Diferentemente dos nórdicos, onde há uma preparação para esse momento, no Brasil não. Então a pessoa chega aos 50 anos de idade com vigor, 60, 65, com todo o vigor possível, e ele tem que parar de trabalhar. Então muitas pessoas têm adiado ou não têm se aposentado justamente por ter esse vigor para continuar a trabalhar. E as empresas se aproveitam muito bem deste cenário, porque muitas vezes as pessoas têm dois fatores. Primeiro, elas têm uma especialidade que muitos jovens não têm. Experiência. Tá? Exato. Maturidade. A economia ela é cíclica. Então, essa crise que nós estamos passando por aqui é sem precedentes, sim. Mas certamente uma pessoa de 60 anos já viu algo parecido há 30 anos atrás. Então, ele pode contribuir para as empresas por esse momento de turnaround que as empresas passam pela crise. Então, esse é um fator. E o segundo, que muitas pessoas se especializam, por exemplo, você pega em áreas de engenharia, áreas de sistemas, áreas de especialidades na empresa, onde o jovem não se especializa hoje mais. Ele está muito mais preocupado em ser um executivo, em ser um gerente, em ter uma posição de liderança na corporação, e ele não está preocupado com as partes mais técnicas de uma empresa. Entendi. Sendo que essas pessoas mais antigas, elas começaram pelas partes técnicas. Então, as empresas veem com bons olhos essa participação de pessoas aí a partir de 50 anos cada vez mais ativas no mercado de trabalho. Exatamente. Agora, antes de você falar, Suene, ele falou um negócio interessante, Eduardo, eu tenho certeza que Hélio Moura vai se interessar por isso, porque ele falou assim, foi que lá de países nórdicos, Hélio Moura que é um nórdico, exatamente. Eu achei interessante, você falou assim, os nórdicos se preparam e a gente não. De que maneira que os nórdicos, como o Hélio Moura, por exemplo, se preparam mais do que a gente aqui? Porque eu fico pensando assim, se preparar para a aposentadoria não é só a gente, sei lá, contribuir para uma previdência social, governamental, uma previdência privada, é mais do que isso? Exatamente. Por exemplo, nós queremos muito conquistar coisas na vida. Isso se resume muito ao trabalho, ao seu poder aquisitivo. Nesses países onde tem uma economia mais estável, as pessoas, o trabalho, ela faz parte da vida, não é a vida. Okay. Eles não dividem a minha vida profissional, a minha vida acadêmica, não. A vida é composta por trabalho, por lazer, por várias coisas. E é comum nós que somos jovens trabalharmos 12 horas, 14 horas, porque nós estamos em busca de algo. E aí não paramos nunca. E aí vem outro fator, Leite, interessante, por que as pessoas continuam mais ainda? A formação de família hoje ela é muito mais tarde do que quando nossos pais formaram a família. Então, é normal você ver pessoas tendo filho aos 40 anos de idade. Fato é, então, que essa pessoa vai ter que trabalhar muito mais até o seu filho estar na faculdade para ele ajudar. Sim. Então, não é apenas um fator, apenas da previdência, um fator da crise que as pessoas ficam mais. Tem o fator do vigor, tem esse fator que eu estou dizendo, que as pessoas eles postergam a formação familiar e acabam tendo que estar no mercado de trabalho, e a gente não se prepara realmente. Leite, ou seja, é melhor você ser pai agora, né? Porque daqui a pouco você vai ter que trabalhar mais. Se você quiser trabalhar menos, você tem que ser pai já. Ou me preparar, porque pelo que eu estou entendendo que o Eduardo está falando, é que a diferença é que nos países nórdicos o cara pode até ter um filho mais tarde, mas ele está consciente de que ele vai precisar fazer algum tipo de trabalho até um pouco mais tarde, entre outros fatores que englobam a vida como um todo. E aqui, às vezes, a coisa meio que acontece e a gente vai... outros projetos de vida. Muitas vezes a gente fala, qual é o seu projeto de vida, Leite? Eu quero ser jornalista o resto da vida. Somente isso. Entendi. Não é só profissional. Legal. Exato. Eu tenho uma curiosidade, até aproveitar que o Eduardo está aqui, ele tem uma visão não só aqui do Brasil, mas de outros países também, que é na admissão dessas pessoas já de meia idade, vou colocar assim.
Como que a empresa enxerga, porque você é gerente de recursos humanos, como que o RH de uma empresa enxerga o possível funcionário, né, o candidato que bate lá na porta da empresa já com seus 55 anos para poder arrumar uma vaga de emprego, por exemplo? É que o que ocorre fora, eu tive o privilégio de morar fora e trabalhar com recursos humanos fora, o que ocorre é que essas pessoas, elas trazem para a empresa uma expertise que a empresa não tem. Então, vou te dar um exemplo, por exemplo... Mas a empresa não fica com aquele receio, porque já já a pessoa vai se aposentar, por exemplo. Mas a empresa precisa daquele recurso naquele momento. Eu preciso de alguém, por exemplo, trabalhei muitos anos, 13 anos em empresas de engenharia, antes da indústria farmacêutica, que são os últimos 10 praticamente. Em engenharia, existem muitos ciclos e muitas vezes um tipo de obra específica vai acontecer, uma ponte, uma usina hidrelétrica, que não ocorre há 20 anos naquele país. As pessoas que se formaram agora não sabem fazer isso, mas certamente as pessoas do passado sabem. Você falou uma coisa interessante, porque eu vi uma outra pesquisa dizendo o seguinte, há um tempinho atrás, não distante agora de 2017, que os idosos que tiveram uma formação acadêmica de segundo grau, que se graduaram, né, se especializaram em alguma profissão, eles ficam por mais tempo no mercado de trabalho. Exatamente. Uma porcentagem significativa até. E você acabou de comentar isso. Agora, como que fica essas pessoas que, de repente, só têm um ensino médio, por exemplo, não Mas se esse é um especializaram? ponto interessante, Dani, porque essas pessoas, em sua grande maioria, eles não possuem nem a graduação. Muitas vezes são técnicos. E o que mais nós precisamos no Brasil são de profissionais técnicos. Entendi. Você veja só, é possível que no passado você lembre seus amigos no segundo grau falando, poxa, vou fazer Senai. Quantos jovens falam que vão fazer Senai Nossa, hoje? nunca mais ouvi. E o Brasil necessita urgentemente de profissões técnicas. E aí, quando ele chega lá com 55 anos, 60 para se ofertar um trabalho, sendo que ele sabe fazer algo técnico, a empresa fala, eu preciso de você. É o contrário, e não ele que precisa da empresa. É claro que a gente não pode, assim, generalizar, mas a partir de experiências próximas da gente, a gente vai enxergando um mundo, né? Falando não agora de profissões técnicas, mas, por exemplo, atendente, uma pessoa que foi telemarketing a vida inteira, por exemplo, e está procurando emprego agora já com seus 50 e quase 60 anos, encontra uma certa dificuldade quando tem outras meninas mais novas que podem ficar por mais tempo na empresa, de repente um rosto novo, talvez. Tem um certo preconceito ou é só coisa assim da minha cabeça mesmo? Não, realmente é possível que em alguns setores você vai enfrentar um certo preconceito. Por exemplo, não esqueço de uns 15 anos atrás, conversando com uma diretora de corretora, é uma corretora grande em São Paulo, e ela dizia, para nós é importante um determinado perfil de mulheres que trabalham aqui. Então, existem setores que têm um certo perfil desejado. Mas, novamente, como nós estamos vivendo mais, hoje a tecnologia é possível você se especializar. Então, essa pessoa que trabalhou num atendimento, pode ser que ele não trabalhe no atendimento muito ativo, mas por que então ele não vai trabalhar no atendimento, por exemplo, de aconselhamento? Por que então ele não faz um curso para se especializar em algum tipo de atendimento ou alguma outra função que ninguém quer? Por exemplo, existem alguns supermercados que estão contratando muitas pessoas de terceira idade para trabalhar no caixa. É verdade. Porque é um trabalho muito fácil de fazer e que não exige muita experiência. E que a pessoa a pessoa mais idosa, ele puxa a conversa no caixa quando você está ali. O jovem diz, não, você encontrou alguma coisa? Não, então tá bom. Agora, uma coisa interessante nesse processo, inclusive com o vídeo que o William falou no começo, algumas explicações econômicas, muita gente em casa pode estar pensando, né? Quando a gente fala de aposentadoria, ainda mais com possibilidades de reforma da Previdência, lógico, ainda tem um grande caminho para percorrer aí. Mas o pessoal fica se perguntando, né? Será que compensa se aposentar hoje em dia por meio da nossa Previdência Social? Ou sei lá, será que vale a pena ficar, se planejar de alguma maneira para ter essa aposentadoria? Ou não, só com essa aposentadoria não dá para se aposentar, é melhor tentar encontrar outras formas de investir? Eu fico perguntando, por exemplo, todo mundo aqui tem uma faixa de idade nova aqui, ainda deve estar pensando de alguma maneira em algum momento da aposentadoria, tal, faz as suas contribuições, mas eu vou perguntar, Ana, tipo, você fica pensando assim, cara, eu vou me aposentar quando eu tiver 60 anos, não, vou trabalhar até 80, até ter gás, o que você pensa quando você olha para essa situação?
Eu acho que quando a gente pensa nos problemas de saúde que muitas vezes os idosos enfrentam, como, por exemplo, na minha família, a gente teve um caso a minha avó teve Alzheimer e tal. Então, na época, a gente achava assim, ela ficou muito tempo na roça, ficou muito tempo parada e tal, trabalhou a vida inteira com educação, mas aí ficou muito tempo parada. Então, eu estava aqui observando toda essa conversa, toda essa discussão, ficou passando pela minha cabeça, será que muitas vezes os idosos não procuram uma atividade também, além de complementar a renda, não seja uma atividade também para fazer bem para o cérebro, para poder fazer bem para eles mesmos, para a saúde, para poder tentar manter a saúde em dia, querendo ou não, né? a autoestima, né? Querendo ou não, é uma fase da vida em que se quer muito também a atenção da família e muitas vezes não tem. Então, é uma atividade que para eles acaba sendo prazerosa, ao mesmo tempo tem essa complementação da renda e a gente sabe que tem muitas pessoas, você estava falando como que eu imagino, né? Falei assim, eu acho que eu não vou conseguir parar nunca. Então, acho que eu vou querer estar sempre na ativa e tal, ainda mais jornalismo, né? Imagina. Acho que muita gente às vezes pensa de dar uma diminuída, mas não parar totalmente. Eu acho que tem esse ponto que você falou. Tipo, as pessoas querem se sentir úteis em todo momento da vida. E acho que muita gente acaba tendo essa questão, obviamente, financeira, mas a questão de, tipo assim, eu não quero me sentir alguém que está ali no canto, só sentadinho no sofá, assistindo televisão e brincando com os netos. A gente começa a ver cada vez mais uma sociedade onde as pessoas não querem parar. Nossa, eu isso não é sei muito se sério. eu posso dizer isso dessa maneira, E Eduardo, algumas, que vê bastante às vezes se isso. sentem deprimidas, talvez, né? Não sei se Porque às vezes chega as pessoas nessa... querem... Sim, e tem também, Ana Minha, que muitas vezes, dependendo da família, é claro, que os netos e os filhos acabam não tendo tempo suficiente para passar com esse vovô e com essa vovó, porque estão trabalhando naquela vida louca, correndo para lá e para cá, às vezes moram distante. Então, tem muita gente que tem sérios problemas emocionais quando tem que parar. Tipo, parei, e agora? O que acontece? Porque a pessoa chega nessa idade querendo viver mais pela família, mas às vezes não encontra esse tempo da família, esse retorno, né? Infelizmente, porque todo mundo está correndo. E às vezes quer suprir isso com uma atividade, né? Com um trabalho e tal. E aí entra o que o Eduardo estava falando sobre a falta de planejamento para o futuro, né? Que não engloba só assim pensar, eu vou ter dinheiro para viver a vida sem trabalhar, não é só isso, né? É o que eu vou fazer depois, quando eu não tiver mais que trabalhar, quando eu não precisar mais, quando eu estiver aposentado, vou ter a minha renda ali mensalmente, mas o que eu vou fazer depois? E aí entra o planejamento, com o meu tempo, né? não só com o meu dinheiro. Né? Com o tempo, sei lá. E aí muita gente faz esse tipo de coisa, não só o trabalho remunerado, mas às vezes entra em alguma atividade que seja de voluntariado, que seja para auxiliar a comunidade, ou aqueles que podem mais aproveitam para fazer um planejamento de viagens, né? Aquela viagem que nunca pôde fazer porque estava na atividade do dia a dia e tinha que trabalhar, então vai se planejando ao longo dos anos e depois passa a colher esses benefícios todos que a idade proporciona. Agora, tem um educador financeiro que costumava vir aqui ao jornal também, o Silvio Bianchi, que ele define o INSS como isso nunca será suficiente. e é interessante porque... É verdade, desde que eu me entendo por gente, todo mundo fala que nunca dá. Não dá, porque a vasta maioria da massa de trabalhadores no Brasil vai se aposentar ou já se aposentou com recursos bem reduzidos, né? É um salário mínimo, são 2 salários mínimos e tem aqueles casos em que a pessoa se aposentou com 9 salários mínimos, mas o equivalente a 9 salários mínimos, mas ao longo dos anos a reposição não é igual ao reajuste inflacionário, ao próprio reajuste do salário mínimo, então se aposentou com 9, hoje está com 1,5, e daqui a pouco vai ser menos do que um salário mínimo. Então, o planejamento é fundamental, pensando inclusive nisso. E agora, tendo em vista que a idade média do ser humano, a idade média não, a expectativa média de vida do brasileiro chega aí na casa dos 70, 75, até 80 lá no sul do Brasil. Se aposentou com 55, são 35 anos ainda, 25 anos para viver ainda. E aí, como é que vai ser? Como é que vão ser esses 25 anos? Olha, existem algumas coisas importantes nisso que você está dizendo. Nós pensamos muito na Previdência apenas como o salário mensal. E ela não é só isso. Por exemplo, essa semana minhas crianças estão na praia com minha esposa
E uma delas ficou doente. Só que o lugar onde está não tem o atendimento do plano de saúde Que você tem. que eu tenho. Uhum. Mas tem um posto de saúde. Se você não contribui, se você não tem a previdência privada, você não pode ter atendimento. Então, a previdência ela vai muito mais além do que a gente pensa. Se uma pessoa sofre Não um entendi. acidente, Você falou ela que tem... quem não contribui para a Previdência não pode ser atendido no Ele posto? tem um atendimento, mas, por exemplo, existe um afastamento quando a pessoa se machuca, ela fica um tempo sem trabalhar. Mesmo como querendo dizer autônoma e etc. Se você ficou doente, como aconteceu com o filho dele, você não tem a previdência, não é só a questão da aposentadoria lá na frente. Pode ser hoje, você com 20 e poucos anos, ficar afastado. Se uma pessoa está estudando, ficou afastado ou trabalha, e como ela não tem nenhum tipo mais de auxílio do governo. Então a previdência não é somente lá na frente, é para agora também, para os auxílios que ele nos dá. Além de, tudo bem, um atendimento lá na hora, mas e o tempo que ele vai ficar sem trabalhar? O atendimento independe de contribuição, né? Ainda mais mas o criança. afastamento que ele tem, e não tem mais uma vida laboral durante 6 meses. Mas ele tem um auxílio do governo. Faz pensar. Agora, tem um negócio, a gente está acabando o tempo aqui desse bloco, e eu queria fazer uma pergunta baseada num dado, porque a gente começou esse bloco falando de uma pesquisa, e tem um outro dado que avalia o seguinte: entre 2010 e 2015, a faixa acima dos 50 anos, que é a mesma que a gente está analisando aqui, que tem aumentado o número dessas pessoas acima de 50 anos no mercado de trabalho, essa mesma faixa de idade, acima de 50 anos, foi uma das mais atingidas pelo desemprego acumulado nos últimos 12 meses, de acordo com o CAGED, né, o Cadastro Geral de Empregado e Desempregado. E aí você dá de RH, você contrata e você também demite. Na hora do aperto, o mais experiente acaba sendo demitido por quê? Bom, primeiro, por uma questão de custo. Os mais experientes são quem ganham mais. Poxa. Então, infelizmente, num momento de crise como nós estávamos enfrentando, ou ainda estamos passando por ela, os maiores custos são os primeiros a serem cortados. Muitas vezes a empresa abre programas de demissão voluntária e essas pessoas também querem sair, porque querem fazer outras coisas na vida. Então, eu, por exemplo, se eu tivesse 50 anos hoje, eu gostaria de parar com a minha vida organizacional e me dedicar a outros projetos. Mas eu ainda tenho uma sobrevida ainda. Então, muitos saem por redução de custo, mas muitos também por desejo de construir outros sonhos, outros planos na sua vida. Seria mais ou menos isso. Legal. Eduardo, muito obrigado pela presença aqui no Redação Novo Tempo. Obrigado por ter aceitado o convite aí. Foi um prazer ter você com a gente, compartilhando essas informações com os nossos ouvintes e os telespectadores. Legal, muito obrigado. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e a seguir a gente discute sobre a iniciativa de comerciantes em tampar um buraco na calçada, já que a prefeitura não resolvia o problema. E você, o que é que você pensa a respeito disso? Bom, daqui a pouquinho o Redação volta para a gente refletir sobre esse assunto, então não saia daí.